Pouco depois, Hanfong e a garota seguiram até um dos vários banheiros da mansão, apenas para encontrar o lugar completamente congelado por dentro. A garota perguntou se ainda dava para usar o aquecedor de água, levando em conta o estado deplorável do banheiro. Hanfong explicou que os canos estavam totalmente congelados e que o aquecedor já instalado parecia inutilizável. Mesmo assim, ele foi até o chuveiro conferir. Como esperado, os canos também estavam danificados, mas ainda havia uma alternativa, a banheira, que por sorte existia ali. O próximo passo foi ativar o olho verdadeiro do Rei Maligno, que abriu seu espaço alternativo e retirou uma barra de aquecimento de alta potência. Em poucos segundos, tudo estava pronto. Aos poucos, o gelo e a neve acumulados na banheira começaram a derreter. Ainda assim, o processo era extremamente lento, e a garota concordou com a observação de Hanfong. Mesmo depois de muito tempo, a água continuava quase congelante. Hanfong reclamou, se perguntando quanto tempo aquilo ainda levaria para esquentar, e colocou a mão na água para testar a temperatura. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um choque elétrico percorreu seus dedos de repente. Assustado, ele puxou a mão imediatamente e avisou a garota que parecia haver um curto-circuito. Nesse instante, percebeu um leve brilho vermelho envolvendo sua mão. Aquilo era estranho demais. O acontecimento repentino deixou Hanfong confuso, tentando entender como aquilo era possível e o que exatamente tinha acabado de acontecer. Para sua surpresa, a água fria havia se tornado quente como num passe de mágica. Hanfong olhou para a própria mão, questionando se aquele brilho vermelho sempre teve esse efeito sem que ele soubesse. As mulheres foram as primeiras a entrar. Enquanto a enfermeira Jan se despia, ela parecia genuinamente feliz por finalmente poder tomar um banho decente. A garota perguntou por que ela estava tão animada. Afinal, era só um banho comum, mas, pelo visto, Jane nem tinha percebido quanto aquilo significava até ser questionada. A garota então pegou sais de banho e perguntou qual fragrância ela preferia. Além disso, havia shampoo, condicionador, sabonete líquido, óleos essenciais e hidratantes de várias marcas. Surpresa com tantos itens de luxo, a enfermeira Jean ficou radiante. Ela abraçou a garota com força e disse que gostava de todos. Depois que as duas se acomodaram na banheira, João começou a provocá-la por causa do corpo pequeno e da aparência fofa. A garota retrucou, pedindo que não fosse tratada como criança. Ela afirmou que tinha 21 anos. No começo, Jean não deu muita atenção a isso, mas quando caiu a ficha, ela surtou. Aquilo não fazia sentido nenhum. Era impossível alguém daquela aparência ter essa idade. E, aparentemente, o apelido Menine também não era adequado. Talvez garota de óculos fosse melhor. A garota explicou que o poder do seu rei maligno permitia que ela mantivesse a juventude. Ingênua como sempre, a enfermeira Jean quase acreditou na história. No entanto, a garota de óculos logo disse que estava brincando. Ela apenas tinha um rosto naturalmente jovem. Mesmo assim, com aquele rosto e aquela estrutura física, não era só impressão. Enquanto isso, Hanfong ouvia tudo do lado de fora da porta, completamente chocado ao descobrir que alguém que parecia uma estudante tinha, na verdade, aquilo era absurdo demais. Mas, nesse exato momento, Lee apareceu de repente e perguntou o que Hanfong estava fazendo ali, sugerindo que fossem jogar. A reação estranha e constrangida de Hanfong fez Leze se aproximar, desconfiado, perguntando se o irmãozinho estava espiando. Hanfong negou rapidamente, dizendo que só estava passando. Assim não vale, disse Lee, balançando a cabeça. Um homem de verdade olha sem medo. Em seguida, ele tentou provar o ponto entrando direto no banheiro. Hanfong quase precisou agarrá-lo à força para impedir. Aquele idiota ainda teve a coragem de dizer que estava apenas com vontade de brincar. E foi exatamente isso que os dois começaram a fazer logo depois, enquanto Li Jianhao observava em silêncio do sofá. Ele não conseguiu esconder o espanto. Pensar que esses dois ainda têm clima para jogar uma situação dessas, comentou incrédulo. Hanfong respondeu que enquanto houvesse comida, água e eletricidade, não via motivo para não se divertir. Li ainda convidou Li Jianhao para se juntar a eles. Se não arrumassem algum tipo de passatempo, acabariam enlouquecendo de tédio. Hanfong perguntou se Li Jianhao pretendia ficar ali ou se planejava ir atrás de seus subordinados.
Ele permaneceu em silêncio enquanto Han Fong continuava falando. Han Fong sabia que o passado de Lee Jung-hao não era nada comum. Mesmo assim, tudo o que ele queria era viver de forma tranquila. A conversa quase custou a vida de Lee no jogo, e Han Fong não pretendia deixar aquilo acontecer. Lee gritou para ele prestar atenção, acenando com a mão para chamar sua concentração. Enquanto isso, Lee Jung-hao seguia calado, claramente refletindo sobre algo importante. Após algum tempo, tomou uma decisão e resolveu revelar sua verdadeira identidade ao grupo. Ele explicou que estava na comunidade feliz justamente para investigar pessoas com habilidades sobre-humanas. Porém, antes que pudesse continuar, Han Fong o interrompeu de forma inesperada. Ele deixou claro que não queria ouvir nada daquilo, nem sobre a identidade real de Lee Jung-hao, nem sobre o motivo da investigação, nada disso lhe interessava. Ele já tinha dito que não queria ser arrastado para aquela confusão. Lee Jung-hao encarou Han Fong por alguns segundos e, ao perceber que ele falava sério, soltou um suspiro pesado. Disse que entendia. Em seguida, levantou-se e saiu da sala, afirmando que iria embora assim que seu braço se recuperasse e que não contaria nada a ninguém sobre o grupo. Han Fong não precisava se preocupar. Furioso, Lee reclamou que Han Fong precisava levar as coisas mais a sério. Ele quase tinha morrido por causa daquela distração. Nesse momento, as duas mulheres retornaram, revigoradas e com um cheiro delicioso. Agora era a vez dos homens tomarem banho. Lee sugeriu que economizassem água e tomassem banho juntos, mas Han Fong recusou imediatamente a ideia de dividir a banheira com outro homem. Já na banheira, bolhas começaram a surgir do nada. Han Fong comentou com Leze que a água estava estranhamente perfumada. Lee respondeu com a maior naturalidade que tinha acabado de soltar um pum, deixando Han Fong completamente sem reação. Depois de ser forçado a tomar banho com Leze, o grupo comemorou com um banquete farto e em seguida foi dormir. Nos dias que se seguiram, Han Fong reforçou toda a estrutura da vila, fortaleceu paredes, telhado e cercas, garantindo que tudo aguentasse o clima extremo. No último andar, ele ainda transformou o espaço em uma sauna, que também servia como ponto de observação da base da colina. Foi então que ele percebeu alguém subindo lentamente pela encosta. Pouco depois, a pessoa caiu desacordada no chão congelado. Eles a levaram rapidamente para dentro e a colocaram no sofá. Lee informou a Han Fong que conhecia aquele homem. Tratava-se do irmão Chong, alguém que trabalhava diretamente para o diretor Lu. Ele ainda lembrou Han Fong de que eles já tinham se encontrado antes. Era o sujeito que tinha ajudado a arrumar a arma para ele. O homem acordou confuso, sem entender como ainda estava vivo, muito menos onde estava. Lee, um pouco nervoso, chamou seu nome, mas assim que o irmão Chong viu o falastrão Lee, franziu a testa e perguntou o que ele estava fazendo ali. Lee acenou com a mão, pedindo calma, tentando evitar que a situação piorasse. O olhar do irmão Chong então se voltou para Han Fong e a lembrança veio imediatamente, embora não pelo nome. Han Fong se apresentou e os dois se sentaram ao lado dele para ouvir o que tinha acontecido. Chong explicou que alguns dias antes, o escritório deles havia sido atacado por um grupo de soldados, deixando muitos feridos e mortos. Ao mencionar o diretor Lu, Lee se levantou na mesma hora, exigindo saber o que tinha acontecido com ele. Chong continuou, dizendo que o diretor Lu tinha seguido o conselho de Han Fong e estocado uma grande quantidade de suprimentos antecipadamente. No entanto, alguns dias atrás, um grupo de soldados apareceu do nada. Eles roubaram os suprimentos e ainda começaram a matar moradores. Para proteger todos, o diretor Lu reuniu sua gangue e reagiu. O confronto foi brutal. A maioria dos irmãos acabou ferida ou morta. O próprio diretor Lu levou um tiro na perna e acabou sendo capturado. No fim, o grupo se dispersou e combinou de se encontrar em um local específico onde guardavam suprimentos reservas. Pelo visto, uma das vilas da região. Isso explicava por que o irmão Chong tinha aparecido no pé da colina. Ele estava tentando se reunir com os sobreviventes. De repente, Lede agarrou os ombros do irmão Chong, desesperado, pedindo que confirmasse se o diretor Lu ainda estava vivo. Surpreso, Chong respondeu que, pelo que sabia, os soldados estavam tentando capturá-lo com vida. Ao ouvir isso, Lee finalmente pareceu respirar aliviado. Ele afirmou que, se não fosse pelo diretor Lu, já estaria morto há muito tempo.
por isso queria ir resgatá-lo. Precisavam salvá-lo juntos. O irmão Chong arregalou os olhos e perguntou se ele tinha enlouquecido. Aqueles soldados eram muitos, bem armados, e só os dois jamais conseguiriam enfrentar algo assim. Mesmo com todas as chances contra eles, Lee não se importava. Passou o braço pelos ombros do irmão Chong e disse para ele se animar. Enquanto houvesse uma mínima esperança, não podiam desistir. Ele lutaria ao lado dele até o fim. A expressão de Chong parecia de alguém que tinha acabado de engolir algo extremamente desagradável ao ouvir aquilo. Se o infame Lee Boca Grande realmente quer pular para a morte, problema é dele. Mas por que, diabos, ele precisa arrastar outro junto? Foi nesse instante que Lee Jianhao cortou a conversa. Ele perguntou se eles estavam falando do diretor Lu, ligado ao grupo de voluntários da revolta. Pegos de surpresa pela pergunta direta, Lee respondeu questionando se Lee Jianhao conhecia o diretor Lu. Quando lutava em uma arena clandestina de boxe, foi o diretor Lu quem pagou sua fiança e o tirou daquele inferno, devolvendo sua liberdade. Por isso, se o objetivo fosse salvar esse homem, eles poderiam contar com ele. Em seguida, Lee Jianhao arrancou a bandagem do braço direito e falou em um tom frio, porém firme. Ele ainda tinha alguns irmãos espalhados pela cidade que poderia chamar e tinha certeza de que eles viriam ajudá-lo. Foi então que o irmão Chong finalmente se lembrou de quem Lee Jianhao era, apontando o dedo para ele. Quase aos gritos, anunciou aos outros que Lee Jianhao era o famoso cão selvagem da arena de boxe. Ele era, na verdade, o lendário cão selvagem com 30 vitórias consecutivas. Han Fong não conseguiu segurar o riso ao ouvir aquilo, deixando Lee Jianhao visivelmente constrangido. Aquele apelido pertencia ao passado, da época em que ele era boxeador e não precisava ser citado agora. Lee Jianhao se apresentou formalmente ao irmão Chong e pediu que fosse chamado pelo nome, não pelo apelido. Já Lizzie não perdia a chance de provocar Lee Jianhao, comentando que o novo irmão parecia extremamente leal. Com ele ao lado deles, certamente conseguiriam salvar o diretor Lu. Enquanto isso, Han Fong observava tudo em silêncio, surpreso ao perceber que o diretor Lu era tão íntegro a ponto de todos na mansão quererem arriscar a vida por ele. Se Han Fong não acompanhasse o grupo, ficaria mal visto, não ficaria? Ainda assim, a missão de resgate era extremamente perigosa e sua própria vida continuava sendo prioridade. Han Fong então se pronunciou, dizendo que também havia pessoas atrás dele e que por isso não participaria dessa vez. Lee ficou chocado ao ouvir aquilo, mas Han Fong manteve sua decisão. Ele explicou que seria melhor não se juntar a eles, mas que, para ajudar no resgate do diretor Lu, poderia fornecer alguns suprimentos úteis. On levou Lizzie e Lee Jianhao para longe do irmão Chong, a fim de conversar em particular. Ele contou aos dois sobre a importância de proteger a garota de óculos e o segredo que ela carregava. Logo depois, ofereceu ao irmão Chong uma tigela de macarrão instantâneo que o velho comeu com expressão sonhadora. Han Fong ainda pediu que ele comece devagar, já que não haveria um banquete como de costume. Caso contrário, o irmão Chong poderia desconfiar. Depois de comerem, Han Fong mostrou o quarto ao velho, certificando-se de deixar apenas o essencial, sem nada extravagante. O irmão Chong agradeceu pela hospitalidade e chegou a oferecer um quarto só para Han Fong. Após o descanso necessário, o grupo estava revigorado e pronto para partir. 3 armas carregadas, 3 mochilas cheias de rações e muito cigarro. O irmão Chong não ficou surpreso com a quantidade de coisas que eles levavam. Afinal, aquilo era esperado de alguém que já sabia da nevasca com antecedência. Han Fong entendia a necessidade de armas e biscoitos prensados, mas não conseguia compreender por que precisavam de tantos cigarros. O irmão Chong explicou que, lá fora, dinheiro não tinha utilidade alguma. Quando as grandes facções trocavam suprimentos, os cigarros haviam se tornado uma moeda de troca valiosa. Os 3 se equiparam e partiram. Do lado de fora, despediram-se de Han Fong, prometendo retornar. Profundamente tocado pela generosidade dele, o irmão Chong se curvou em respeito. Agradeceu a Han Fong e a sua esposa e prometeu que os voluntários da revolta retribuiriam esse favor no futuro. Assim que eles saíram, a enfermeira Jenny se virou para Han Fong e perguntou se ele realmente não era casado. Han Fong respondeu que não. Então, quem era a esposa mencionada pelo irmão Chong?
A garota de óculos entendeu na hora e explicou à enfermeira Jen que o velho estava se referindo a ela. A enfermeira ficou completamente sem reação. As acusações que havia feito antes simplesmente desapareceram. A enfermeira Jenny, visivelmente envergonhada, afirmou nervosamente que tudo não passara de um mal-entendido. Depois desse episódio, o grupo reforçou a vigilância no sopé da colina. Han Fong também instalou câmeras ao longo do caminho que subia até lá e não deixou de cobrir o perímetro da mansão. Quando terminaram, os três voltaram à sua rotina tranquila até o dia em que um pesadelo inesperado aconteceu. A enfermeira Jenny gritou da cozinha e no instante seguinte saiu correndo com uma faca na mão como se tivesse enlouquecido. Ela disse a Han Fong que algo terrível havia acontecido. Han Fong se levantou rapidamente do sofá e perguntou o que era. Com os olhos arregalados e em desespero, ela respondeu que só restava um repolho. Ao ouvir isso, Han Fong também entrou em... Ele perguntou à garota de óculos quantas frutas e verduras ainda tinham. Muitas, ela respondeu calmamente. Porém, conforme ela foi retirando todas as frutas e legumes restantes, Han Fong ficou ainda mais assustado. Aquilo era muito pouco. Ela não tinha esvaziado um supermercado inteiro, então por que restava tão pouco? A garota explicou que não gostava de verduras e só pegou algumas por impulso. Mesmo assim, havia muitos pepinos. A enfermeira Jenny perguntou o motivo e a garota de óculos respondeu simplesmente que gostava de pepinos. O problema real era que eles estavam consumindo suprimentos de forma descuidada, sem reaproveitar nada. Se continuassem assim, em breve não teriam mais o que comer. No momento, Han Fong só conseguia produzir trigo, soja, brócolis e carne. Todas as outras frutas e vegetais haviam sido um fracasso. Restava apenas um repolho e eles precisavam descobrir como produzir mais. Quando Han Fong pegou o repolho, a enfermeira Jenny o encorajou, dizendo que a felicidade deles no futuro dependia disso e que ele não precisava se preocupar. Han Fong foi para a sala de estar, sentou-se com o último repolho nas mãos e tentou replicá-lo. Ele ativou seu brilho verde e rezou em silêncio para que desse certo. A primeira tentativa falhou completamente. Resmungando, ele rasgou outro pedaço e tentou novamente com o mesmo resultado. Ele tentou de novo e mais uma vez e outra sem sucesso. As duas mulheres observavam enquanto ele passava para pimentas e depois para batatas. No final, nada funcionou. Han Fong sentiu sua vida confortável e despreocupada desmoronar. Por que isso estava acontecendo? Ele não havia conseguido nenhuma única vez. A enfermeira Jenny correu até ele e perguntou com cuidado se estava tudo bem. Han Fong perdeu o controle e gritou que eles ficariam sem vegetais no futuro, que estavam perdidos, completamente perdidos. A enfermeira sabia que a situação era grave, mas será que ele precisava exagerar tanto? Foi então que a garota de óculos interveio, dizendo que ainda havia muitos pepinos. Será que Han Fong não queria tentar com eles? Além disso, ninguém morreria por não comer vegetais. Pensando em vitaminas, ela tirou um frasco de seu espaço alternativo e disse que tinha um bom estoque. Aquilo deixou Han Fong sem palavras. A enfermeira Jenny sugeriu que cultivassem os próprios vegetais, mas, com o clima lá fora, como fariam isso? Ela explicou que já tinha experiência cultivando plantas em sua varanda antes da nevasca. Desde que houvesse luz suficiente e temperatura adequada, seria possível cultivar tudo dentro de casa. Primeiro, precisariam de uma prateleira para plantas na varanda, terra e nutrientes líquidos. Além disso, luzes de LED para garantir iluminação adequada. Han Fong elogiou a experiência agrícola da enfermeira Jenny, mas como conseguiriam todos esses itens? Ao pensar nisso, os olhos dos três brilharam ao mesmo tempo. Claro, eles tinham um sistema de armazenamento humano. Os dois se viraram para a garota de óculos e perguntaram se ela tinha esses materiais. Por sorte, ela tinha quase tudo, exceto a terra. Han Fong e a enfermeira Jenny saíram para tentar cavar a neve, esperando chegar ao solo antes que congelasse ainda mais. Porém, o chão já estava completamente congelado e Han Fong não conseguia cavar de jeito nenhum.